Vamos direto ao que interessa. Há um dos questionamentos mais crus da humanidade. E olha, isso aqui não é uma aula de teologia, não. É o grito de um homem. Um homem que lá do fundo do poço, do meio do sofrimento, olha para o céu e exige uma resposta. E no centro de tudo isso não tem um sussurro, sabe? Tem uma exigência. É uma pergunta cheia de agonia lançada contra um céu que parece completamente indiferente. É daqui que tudo começa. Tá, mas que pergunta é essa, afinal? É basicamente isso aqui. Se existe um Deus todo-poderoso e justo, por que a gente não vê essa justiça? Por que os dias de acerto de contas para quem faz o mal parecem que nunca chegam? Essa frustração, essa angústia, não é só o começo. É o motor que move todo o argumento de Jó. Porque o Jó, ele não fica só na teoria, sabe? Ele age quase como um promotor apresentando as provas do caso dele. E ele começa, olha só, com uma lista fria, metódica, dos crimes que ele vê acontecendo todo o santo dia. Atos calculados, pensados, contra quem não pode se defender. E olha só a precisão quase cirúrgica dessa maldade. Não são crimes que acontecem por acaso. Pensa bem, mudar um marco de divisa de terra. Isso é apagar o futuro de uma família inteira. Levar o jumento de um órfão ou o boi de uma viúva, poxa, isso não é só roubar uma coisa. É roubar a única chance que eles têm de sobreviver. Cada um desses atos é um golpe direto no coração de quem já é frágil. Depois de listar os crimes, é como se o Jó pegasse a gente pela mão e nos arrastasse para dentro da cena. Ele muda o foco, sabe? Sai dos atos e vai para as vítimas. Ele quer mostrar o custo humano de uma maldade que age assim, sem freio nenhum. A gente meio que sai do tribunal e entra de vez no campo do sofrimento. E a primeira prova que ele apresenta é a ausência de tudo. A gente não está falando de conforto aqui, não. É sobrevivência. Pensa só nisso. Passar a noite inteira, nu, sem roupa, sem nenhuma coberta para se proteger do frio, é a imagem da vulnerabilidade mais absoluta que existe. E o desespero só aumenta. A imagem que ele pinta de pessoas se agarrando nas rochas para fugir da chuva é brutal. Simplesmente não tem casa, não tem abrigo, a própria natureza se vira contra elas, se torna uma inimiga, e a única proteção que resta é a frieza de uma pedra. E é aqui que a crueldade chega a ser irônica. Pensa na cena, eles trabalham para criar a abundância dos outros. O vinho, o azeite, mas eles mesmos sofrem. Eles estão lá pisando as uvas para fazer o vinho, que nunca vão beber, enquanto eles próprios padecem de sede. É a exploração na sua forma mais pura e cruel. E aqui vem o golpe final do argumento de Jó. Os gemidos de quem está morrendo, os gritos dos feridos, tudo isso ecoa no ar. E a conclusão, a mais dolorosa de todas, é que lá de cima a resposta é o silêncio. O texto diz que Deus não considera isso anormal. É como se a injustiça tivesse virado parte da paisagem. Bom, depois de mostrar as vítimas, Jó se vira para os agressores. Ele quer entender, o que se passa na cabeça de quem causa tanto sofrimento. E a resposta que ele encontra é que não é só maldade. É quase como uma alergia à verdade, uma oposição fundamental à luz. O rótulo que o Jó usa para eles é poderoso: inimigos da luz. E a definição é bem simples, na verdade. São aqueles que, de propósito, escolhem não andar nos caminhos do que é certo. A maldade deles não é um vacilo, um deslize. É uma escolha, uma decisão consciente pela escuridão. E essa escolha se reflete totalmente no ritmo de vida deles. O contraste é gritante, olha só. De dia, eles se escondem. Por quê? Porque a luz é uma ameaça. Amanhã, para eles, é como uma sombra de morte. Mas, quando a noite cai, aí eles aparecem. O assassino, o ladrão, o adúltero, todos eles são, no fundo, criaturas da escuridão. E tudo isso nos leva, finalmente, ao coração do argumento de Jó, aquela contradição que o atormenta. Se essa gente age assim, se a natureza deles é tão clara, por que a realidade que a gente vê não bate com o que a justiça deveria ser? Esse é o grande paradoxo, o mal que fica sem punição. Aí o Jó joga a pergunta no ar. E é uma pergunta que, em tese, todo mundo acha que sabe a resposta. O que deveria acontecer com gente assim? Qual deveria ser o destino final desses inimigos da luz? A resposta que todo mundo espera é:
a destruição total, que eles sejam simplesmente varridos da história, esquecidos para sempre, que a injustiça deles seja quebrada como um galho seco. É isso que a justiça tradicional diz que tem que acontecer, é o que deveria ser. Mas o que o Jó vê com os próprios olhos, a experiência dele, conta uma história totalmente diferente. E esse mais muda absolutamente tudo. A realidade que o Jó observa é o exato oposto do esperado. Em vez de punição, sabe o que ele vê? Proteção. Ele argumenta que o poder divino, na verdade, prolonga a vida dos violentos. Justamente na hora em que eles deveriam cair, eles se levantam de novo e parecem até mais firmes do que antes. E aí o Jó resume a vida dessa gente em 3 etapas. Olha só. Primeiro, segurança. Eles recebem uma base firme, um descanso, e é nisso que eles se apoiam. Segundo, exaltação. Eles são colocados lá em cima, ganham poder, influência, por um tempo. E o golpe de misericórdia, o mais frustrante de tudo. Uma morte comum, sem raio caindo do céu, sem castigo divino. Eles simplesmente morrem, como todo mundo. São colhidos como trigo no campo. Então, depois de apresentar todas as provas, os crimes, o sofrimento das vítimas, a mente dos malfeitores e o paradoxo deles prosperarem, o Jó não termina com uma resposta. Ele termina com um desafio direto, uma cobrança por uma explicação. E ele encerra o caso dele com um verdadeiro ultimato. Ele basicamente diz: olha, essa é a realidade que eu tô vendo com os meus olhos. Se não é assim, então que alguém me desminta. Quem vai aparecer para provar que eu sou um mentiroso e anular tudo que eu disse? A pergunta fica ali, pairando no silêncio. É o desafio de um homem que simplesmente se recusa a fechar os olhos para uma justiça que ele não consegue ver, nos confrontando com a nossa própria condição aqui na Terra. Poder e paz nas alturas. Pois é, a nossa história não começa aqui. Ela começa no ponto mais alto que se pode imaginar do universo. Lá onde existe um reino de poder absoluto, de ordem perfeita. Um lugar de paz inabalável. Houve só essa declaração de abertura. Ela já define tudo. Um cenário de autoridade que ninguém questiona e uma tranquilidade cósmica que é simplesmente perfeita. Pensa um pouco nisso. Um lugar onde a paz não é uma esperança, não é algo que se busca, ela é um fato. Um fato estabelecido por um poder supremo. Os exércitos incontáveis. E é a partir desse ponto de poder total que a escala da coisa toda se expande para algo que a nossa imaginação mal consegue acompanhar. E então o texto joga essa pergunta no ar. Mas veja bem, não é uma pergunta que espera uma resposta com um número. O propósito dela é outro. É fazer a gente sentir o tamanho, a magnitude avassaladora dessa força divina. É uma pergunta feita para deixar a gente de queixo caído. E a resposta que está implícita é essa aí. Incontáveis. É um número tão gigantesco que na prática é infinito. Um poder que está muito, mas muito além de qualquer cálculo que a gente possa tentar fazer. O brilho imperfeito das estrelas. Agora, o foco da narrativa meio que dá um zoom, sabe? A gente sai do tema do poder e entra no da pureza. E isso prepara o terreno para uma comparação que é, no mínimo, surpreendente. E aqui o contraste é dramático. Para nós aqui, a lua é brilhante, certo? E as estrelas são o puro símbolo da pureza. Só que, segundo o texto, da perspectiva divina, a coisa muda de figura. Nem a lua tem brilho de verdade e as estrelas não são puras. É uma virada de chave que redefine completamente o nosso conceito de perfeição. Quanto menos o homem. Bom, se a gente acabou de ver que até os céus, aquilo que a gente considera perfeito, são vistos como imperfeitos, para onde será que a narrativa vai agora? Ela faz uma descida final e bem dramática, direto para a humanidade. E aí vem a primeira metáfora, e ela é forte, é chocante. O homem é comparado a uma larva. Essa imagem nos joga lá para baixo, para os termos mais humildes, mais terrenos que existem. E não para por aí, a imagem ainda é reforçada. E o filho do homem, que é verme. Essa repetição não está aí por acaso, né? A ideia é martelar essa noção da nossa fragilidade diante de toda essa grandiosidade cósmica. É para enfatizar essa pequenez. A pergunta de Bildad. Então, toda essa jornada cósmica, que foi lá das estrelas e desceu até o solo, foi construída para levar a gente a um único lugar, a uma única e profunda pergunta. E aqui está o ponto crucial de tudo, a pergunta que amarra o discurso inteiro.
Depois de mostrar essa imensidão toda do universo e, em contraste à nossa fragilidade, Builder nos deixa com essa questão, que fica ecoando, né? Como é que se pode sequer começar a pensar em fechar essa lacuna enorme que existe entre o humano e o divino? Alguém já olhou para o céu à noite e se sentiu assim minúsculo diante de tudo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo num poema super antigo que fala exatamente sobre essa sensação. É o capítulo 26 do livro de Jó. Uma verdadeira viagem que vai das profundezas da Terra até os limites do universo, só para questionar o que a gente realmente entende por poder. Olha só que interessante, o capítulo não começa com o louvor, nada disso. Começa com uma resposta cheia de sarcasmo. É o Jó falando com os amigos dele e a ironia aqui é cortante. É como se ele dissesse, nossa, parabéns, vocês são ótimos em ajudar quem já está no fundo do poço, hein? E esse começo, com essa ironia toda, prepara o terreno para um contraste gigantesco. A gente começa com uma discussão bem humana, bem pé no chão, que daqui a pouco vai ser totalmente engolida por uma visão de escala cósmica. E ele não para por aí, ele vai mais fundo. Ele pergunta direto, de onde vocês tiraram essas palavras? Que espírito está falando pela boca de vocês? É uma acusação bem direta, sabe? Na prática ele está dizendo que o conselho dos amigos é oco, não tem substância nenhuma. E é aqui que o jogo vira completamente. A gente larga para trás a briga entre eles e é jogado numa jornada pelo cosmos. E essa jornada começa com uma descida ao submundo. Que imagem forte, né? O texto está nos mostrando que nem o reino dos mortos escapa. Mesmo lá nas profundezas, existe um medo, um tremor, que reconhece um poder que abala tudo até a base. A mensagem aqui é bem clara. Não tem onde se esconder. Lugares que pra gente são o fim de tudo, cheios de mistério, como o mundo dos mortos, para essa força maior estão abertos, expostos, completamente nus. Nada fica oculto. E agora, das profundezas do submundo, o poema faz a gente olhar para cima. Ele nos puxa para observar a própria construção do universo. Essa mudança de cenário é muito rápida, quase dá uma tontura. É para criar essa sensação de movimento e de uma escala gigantesca que é a essência da poesia desse capítulo. E chegamos numa das imagens mais impressionantes de toda a literatura antiga, sem exagero, a ideia do nosso planeta suspenso no espaço, flutuando sobre o nada. É uma visão de tirar o fôlego, quase como uma intuição científica, só que expressa em forma de poesia. E esse controle sobre a natureza não para por aí. A água é amarrada nas nuvens sem que elas arrebentem, e as próprias nuvens servem como um véu, sabe, para esconder a presença divina. Não é mágica, é como se fosse uma engenharia cósmica. Mas o poder descrito aqui não é só sobre criar, é também sobre dominar. O poema agora se volta para outra coisa, a subjugação de forças primitivas, do mais puro caos. Para a gente entender o que vem agora, a gente precisa conhecer essa figura, Raabe. No mundo antigo, o mar era visto como um símbolo do caos, de algo incontrolável e perigoso. E Raabe era basicamente a personificação monstruosa desse caos. Repara só como o poder é descrito aqui. Não se trata apenas de criar algo, mas de ativamente domar, silenciar e despedaçar as forças selvagens que representavam o caos original. E tem mais uma imagem de vitória sobre o caos. Essa tal de serpente veloz lembra muito outros mitos antigos de batalhas cósmicas, em que uma divindade que representa ordem precisa derrotar um monstro em forma de serpente para poder estabelecer o mundo. E depois de toda essa jornada, a gente chega na conclusão do poema. Uma conclusão impressionante. Porque depois de toda essa demonstração de poder, Jó revela que tudo isso que a gente viu é só o comecinho. Pensa bem em tudo que foi descrito. Poder sobre a morte, sobre a estrutura do universo, sobre as forças da natureza e até sobre o caos primordial. São feitos, assim, inacreditáveis. Mas, como o poema vai nos mostrar agora, todas essas maravilhas, essa força que a gente nem consegue imaginar, são, na verdade, apenas... São só a beiradinha, a periferia dos caminhos dele. E o som que a gente ouve de todo esse poder é só um sussurro. A conclusão é de explodir a cabeça, né? Toda essa grandeza cósmica que a gente mal consegue começar a entender é uma fração minúscula da realidade completa. E o poema termina deixando a gente com essa pergunta, que dá até vertigem. Se tudo isso que a gente testemunhou, desde o tremor dos mortos até a derrota da serpente cósmica, se tudo isso é só um sussurro,
O que seria, então, o trovão? Quem no mundo conseguiria sequer começar a entender um poder nessa escala? Sua integridade, mesmo quando ele acredita que o próprio Deus se voltou contra ele. Então, para a gente entender o cenário aqui, a gente está ouvindo a voz de um homem que está numa angústia profunda. Jó perdeu absolutamente tudo, família, bens, saúde, e agora ele se levanta para falar. Mas não é com resignação, não. É com uma força que desafia o próprio destino. E ele já começa com essa acusação que é fortíssima. Ele não está cochichando, ele está fazendo um juramento de que a autoridade máxima, o próprio Deus, negou a ele o que era seu por direito e encheu a vida dele de amargura. É uma expressão de dor, de uma honestidade que chega a ser brutal. Mas aí que está o ponto principal. A resposta do Jó ao sofrimento não é o desespero. Diante do que ele vê como uma baita injustiça, ele não se entrega. Pelo contrário, ele faz uma declaração poderosa sobre os seus próprios princípios. Ele se apega na única coisa que ele ainda tem controle, a sua integridade. E ele coloca uma condição bem clara para o juramento dele. Ele diz basicamente que enquanto houver fôlego de vida nele, aquele sopro que o próprio Deus lhe deu, ele vai manter um voto solene. É um compromisso que vai durar até o último suspiro. E aqui está o juramento em detalhes. Primeiro, uma promessa de que suas palavras vão ser sempre verdadeiras, sem maldade nem engano. Segundo, e isso é crucial, ele se recusa a concordar com os amigos, que ficam insistindo que ele está sofrendo porque pecou. E tudo isso leva à promessa final. Ele vai manter a sua integridade, custe o que custar. E essa frase, nossa, essa frase é o coração de todo o discurso. Até morrer. A integridade para ele não é negociável. Ele se agarra na sua própria justiça, na sua consciência limpa, como se fosse a única âncora dele no meio dessa tempestade toda. Então, o resumo da ópera é esse. Para Jó, o que está dentro dele, a sua integridade, é muito mais importante do que qualquer coisa que aconteça do lado de fora, ou do que qualquer acusação que façam contra ele. A consciência dele é o juiz final, e ele deixa claro que ela não o condena. E a partir daqui, a narrativa dá uma virada. Jó, depois de afirmar a sua própria retidão, começa a comparar o caminho dele com o destino que ele acredita que espera os perversos. Ele vai pintar um quadro bem vivo do que acontece com quem vive sem integridade. Ele começa jogando essa pergunta retórica no ar, sabe? É como se ele dissesse, se a vida de uma pessoa não tem essa base de justiça, que esperança pode sobrar quando tudo chegar ao fim? E a resposta que Jó dá é bem sombria. Ele argumenta que na hora do aperto, no momento de maior angústia, o grito dos injustos não vai ser ouvido por Deus. Eles não vão encontrar conforto ou alegria no divino, porque afinal nunca buscaram isso em vida. Agora Jó foca num aspecto bem específico do destino do ímpio, a total inutilidade, a natureza passageira de toda a riqueza material. Ele quer mostrar que tudo aquilo que eles juntaram, no fundo, não tem valor nenhum. A riqueza do ímpio é comparada a pó e barro, ou seja, coisas comuns que não valem nada. E o destino final dessa riqueza não fica com ele. Jó descreve uma espécie de inversão cósmica, onde o justo e o inocente acabam herdando tudo aquilo que o perverso acumulou. Que imagem poderosa é essa! A casa do ímpio, o seu legado, a sua segurança, tudo isso é frágil como o casulo de uma traça, ou como uma cabana temporária de um vigia. É algo que já nasce para não durar, destinado a virar pó. E a velocidade com que tudo desmorona é o que mais choca. Jó descreve a cena. A pessoa vai dormir rica e, quando acorda, simplesmente não tem mais nada. Não é uma queda gradual, é uma perda súbita, total. E agora a gente chega no clímax da descrição de Jó. Ele retrata um julgamento divino que não tem nada de sutil ou silencioso. Pelo contrário, é violento, é inevitável e é tão poderoso quanto uma força da natureza. Jó usa a linguagem dos desastres naturais para descrever essa vingança divina. Pavores que chegam como uma enchente, uma tempestade que arranca a pessoa no meio da noite, um vento fortíssimo que a varre do seu lugar. A justiça aqui é uma força da natureza, impossível de parar. A brutalidade dessa justiça é total. O texto diz que Deus não vai poupar o ímpio. Não existe misericórdia enquanto ele tenta desesperadamente fugir desse poder que o persegue. A fuga é inútil. A destruição do ímpio não é só um ato divino. Vira um espetáculo público. Aquela mesma sociedade que talvez o temesse ou admirasse, agora zomba da sua queda. É a humilhação final, a inversão completa do status que ele tinha antes. E a gente termina com a pergunta que assombra o discurso de Jó, do início ao fim.
Ele pinta um quadro claro, terrível da justiça que alcança os maus. Uma justiça que para ele é certa. Mas isso nos deixa com um grande paradoxo do livro. Se isso é verdade, por que ele, um homem que se agarra com unhas e dentes à sua integridade, está sofrendo tanto? É uma pergunta que continua ecoando através do século. Quem sabe encontrar um valor que é infinitamente maior. Então, vamos lá. A história começa de um jeito bem poderoso, sabe? Mostrando a força do ser humano. O texto descreve, com muitos detalhes, o esforço gigantesco que a gente faz para arrancar as riquezas que estão lá, bem escondidas, no fundo da terra. E tudo começa com o básico do básico, né? O ferro que vem da terra, o cobre que é fundido da pedra. Logo de cara, o texto já mostra essa engenhosidade humana. Essa nossa capacidade de pegar uma simples rocha e transformá-la em ferramenta, em riqueza, é o nosso primeiro passo para dominar o mundo material. E olha, parece que não tem limite para esse domínio. O texto fala que o ser humano põe um fim à escuridão. Ele vai lá e procura nos lugares mais sombrios, na escuridão mais densa. É como se dissesse que não existe lugar tão fundo ou tão escuro que a nossa determinação não consiga iluminar. Essa imagem aqui é uau! É muito forte. Imagina só, os mineiros, completamente isolados, pendurados por cordas, arriscando a própria vida. E o texto ainda diz que eles são esquecidos por quem está lá em cima, na superfície. É uma forma muito poética de mostrar todo o sacrifício, todo o perigo que existe por trás dessa busca que não para. E aqui a gente vê que é um processo bem claro de domínio sobre a natureza. Não é só achar um tesouro. Não, o ser humano literalmente remodela o planeta. Ele abre canais na rocha, consegue até parar o fluxo de água, para no fim trazer para a luz aquilo que estava escondido há séculos, milênios. Então, o ponto principal até aqui é esse, né? No mundo físico, no que a gente pode tocar, o nosso esforço, a nossa visão, parecem não ter fim. Safiras, ouro, qualquer coisa de valor material, a gente encontra. Se existe, a gente acha. A conquista parece completa. Mas é agora que a história dá uma virada de 180 graus. Depois de mostrar tudo que a gente consegue encontrar, o poema vira o jogo e nos joga na cara aquilo que a gente não consegue. E essa pergunta, ela quebra tudo. É o ponto central. De repente a gente sai daquela busca concreta, por ouro, por pedras, e cai numa busca abstrata, muito, mas muito mais difícil. A busca pela sabedoria. E aí fica a questão, né? Onde é que se cava para achar esse tesouro? E a primeira pista que o texto dá é chocante. Diferente do ouro, que todo mundo sabe quanto vale, o texto diz que o ser humano simplesmente não conhece o preço da sabedoria. Não dá para pesar, não dá para medir, não dá para colocar uma etiqueta de preço usando as nossas regras. Aí a busca continua. A gente vai para os lugares mais fundos, mais misteriosos, mas a resposta é sempre a mesma. O abismo diz, não, aqui não tá. O mar responde, comigo também não. É como se os maiores símbolos do desconhecido na Terra dissessem, olha, nem a gente sabe onde isso tá. Parece que ela tá muito bem escondida. Totalmente. O texto fala que a sabedoria está encoberta dos olhos de todo mundo. De todos os seres vivos. Nem mesmo as aves com aquela visão incrível conseguem enxergá-la. Nenhum instinto animal, nenhuma inteligência natural consegue encontrar. E agora, para deixar isso ainda mais claro, o texto faz uma comparação direta, sem dó. Ele coloca a sabedoria lado a lado com tudo que a gente considera mais precioso no mundo. E é nesse contraste que a gente começa a entender o valor real dela. Olha só essa lista. Ouro, até mesmo o ouro mais puro de Ofir, não dá para comprar a sabedoria com ele. Safiras preciosas, também não. Cristal, pérolas, nada disso serve. Basicamente, todos aqueles tesouros que fizeram os homens se arriscarem tanto lá no começo, agora são inúteis. Não compram o que realmente importa. E essa frase aqui, ela resume tudo. É a martelada final. O preço da sabedoria é maior que o das pérolas. Ponto. É uma declaração que coloca a sabedoria num patamar completamente diferente, acima de qualquer tesouro. É a coisa mais valiosa que existe e, ao mesmo tempo, impossível de conseguir com dinheiro. E então, a gente chega no ato final dessa busca. A perspectiva muda completamente. Ok, se a sabedoria não está na terra, não está no mar e não se compra, então de onde ela vem?
a resposta tira o foco da nossa busca, da busca humana, e aponta para outro lugar. É aqui que a resposta começa a aparecer. A sabedoria não está perdida por aí. Ela tem um caminho, ela tem um lugar. E só existe um que sabe onde é: Deus. Fica bem claro quem é o dono da sabedoria. E o mais interessante é que o poema mostra que a sabedoria não é algo que surgiu depois, não, ela estava lá, desde o comecinho, e foi essencial na criação do mundo. Quando Deus estava definindo as regras da natureza, sabe, o peso do vento, a medida da água, a lei para a chuva, foi ali que ele usou, viu e revelou a sabedoria. Ou seja, só existe uma fonte, uma única fonte que não só sabe onde a sabedoria está, mas que é a própria sabedoria. Foi com ela que o universo foi organizado. A origem de todo o entendimento é uma só. E isso nos traz ao momento crucial. Depois de mostrar que a sabedoria é cósmica, que tem um valor que não se pode calcular, essa mesma sabedoria, que parecia tão longe da gente, finalmente é entregue, é definida para nós, de um jeito bem claro e prático. E aqui está, o final da nossa jornada. A sabedoria, para nós, não é entender todos os segredos do universo. É algo diferente. É ter reverência, ter temor ao Criador e se afastar do mal. Simples assim. É uma questão de atitude e de escolha moral. Profundo, mas ao mesmo tempo totalmente acessível a qualquer um. E para terminar, fica essa reflexão. Se a sabedoria de verdade não está enterrada na terra e não pode ser comprada com todo o ouro do mundo, como é que essa busca por ela muda o que a gente considera valioso? Depois de uma jornada que foi das minas mais escuras até a presença divina, a gente é forçado a repensar nossas próprias prioridades. O que tem valor de verdade na vida? E mais importante, como é que a gente está buscando por isso?